Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleven TV. Depois de um pequeno hiato, estamos de volta. E hoje com uma convidada feminina, a primeira da história do nosso quadro. A Alessandra Menini, que é piloto virtual, uma das pilotos de destaque do automobilismo virtual. Depois de muito tempo, bateu na trave essa entrevista para acontecer. Hoje ela está aqui com a gente, vai bater esse papo e contar um pouco mais sobre a sua trajetória no automobilismo virtual, sobre a sua paixão, enfim, aquela coisa toda que a gente gosta de saber aqui no Stop and Go. Então, para começar o nosso quadro, Ale, como eu sempre faço por aqui, é estilo chamada a cobrar. O seu nome completo, a idade e de onde você está falando. Estilo chamada cobrada é Isso. sensacional. Então, meu nome é Alessandra Menini, conhecida no mundo do automobilismo virtual como Ale Menini. Eu tenho 35 anos e eu sou de Curitiba. Muito bem, daqui de Curitiba, né? E acabamos de descobrir que moramos no mesmo bairro, por sinal, né? Você vê que coisa maravilhosa isso. Curitiba é um ovo, já dizia o outro, né? Bom, você que está nos acompanhando, primeiro de tudo, já vá deixando o seu like, porque certamente será um papo muito bacana da gente acompanhar. Primeira vez que a gente traz uma mulher, uma pessoa que tem uma história fantástica para nos contar. Então, fique ligado, porque eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Para começar, aquela pergunta de sempre. Como começou a paixão pelo automobilismo? Foi influência em casa? Foi família? O que aconteceu para você gostar de automobilismo? Foi influência em casa, com toda certeza. O meu pai sempre gostou muito de automobilismo, ele sempre acompanhava as corridas da Fórmula 1, né? Então, chegava final de semana, quando a gente tinha almoços em família, ou até mesmo quando a gente ficava em casa, assim, era praticamente todo mundo sentado na frente da TV, um pouco antes do almoço, assistindo as corridas, quando era no período da manhã, né? E era assim, a família toda, era primo, tio, mas principalmente o meu pai. Meu pai sempre assistia e a gente, às vezes, as minhas irmãs acho que nem tanto, assim, mas eu escalava na cama do meu pai e da minha mãe e ficava deitada lá na cama junto com eles assistindo as corridas, assim. Eu não entendia nada, mas eu tava lá assistindo e eu peguei, assim, a fase do Ayrton Senna, né? Então foi muito representativo, eu acho, aquilo na minha infância, né? Então, meu pai que foi digamos, o grande influenciador. Entendi. Então você começou. Você era pequena, né, na fase do Senna. Você falou que tem 35, fazendo um cálculo rápido aqui, você, né, era pequena. Mas então, como você falou, representou, já foi uma coisa que te marcou. Sim, sim. Na verdade, sim, eu nasci em 1985, né? Então, o Senna já estava no automobilismo e ele estava entrando já para a Fórmula 1, ali nos anos próximos, né, do meu nascimento. Obviamente que eu não lembro de muita coisa dessa época, eu lembro bem pouco, mas, em particular, o ano de 1994, que foi, infelizmente, o ano do falecimento do Ayrton Senna, também foi o ano do falecimento da minha avó e o ano que o Brasil saiu do jejum da Copa, né, de futebol. Então, foi um ano bastante marcante para mim, por esses eventos nacionais e também por esse evento muito pessoal. E aí acho que a gente vai acabar até fazendo um gancho depois com algum outro assunto da entrevista. Mas a minha avó, ela acabou falecendo de câncer. E a minha avó teve câncer de mama na história dela, né? Uns 10, 12 anos antes dela falecer, ela teve câncer de mama. Então, assim, o ano de 94 foi um ano muito marcante e eu acho que pode parecer, assim, um pouco negativo o que eu vou falar agora, mas a morte de Ayrton Senna acabou despertando ainda mais o meu gosto, a minha curiosidade pelo automobilismo. É mesmo? Por quê? Porque eu não sei, ficou uma coisa assim muito, como é que eu vou dizer? Parecia uma coisa inacabada, sabe? Eu acho que essa sensação acabou ficando para muitas pessoas. É, porque o Ayrton Senna estava indo muito bem, lógico, aquele ano ele tinha entrado para Williams, ele não estava tendo bons resultados até então, eles estavam tendo bastante dificuldades com o carro, né? Então os resultados dele não estavam sendo legais. E parecia assim que foi uma história interrompida, sabe?
E essa história interrompida, acho que foi tão abrupta para todo mundo, porque ele era uma pessoa super jovem, né? E eu fiquei com aquela coisa assim, nossa, tá faltando terminar alguma coisa. E parece que isso me atraiu ainda mais para o automobilismo. E, obviamente, né, que alguns anos depois, se eu não me engano, eu estava com 11 anos, mais ou menos, foi quando começou aquela febre de kart indoor aqui em Curitiba. Eu não sei se foi no país inteiro, mas assim, eu sei que em Curitiba foi uma febre. Começou a abrir kart indoor em tudo quanto é canto. E aí, um belo final de semana, meu pai virou assim para mim, para as minhas irmãs, para minha mãe e falou assim: "Galera, vamos pro kart indoor". Aí a gente foi. Era o kart indoor Curitiba. Ficava. Hoje é a linha verde, né? Mas antigamente era na BR lá, que a gente O falava, Parolim ficava na. lá? Que Isso, era um esse mesmo. galpãozão perto do rio ali. Eu morava ali perto. Só que quando Exatamente eu era esse. pequeno, só tinha as ruínas, já tinha fechado o cartódromo. Então, exatamente esse. Aí nós fomos lá e foi a minha primeira vez. Eu tinha acabado de colocar aparelho nos dentes, então eu tava assim, cheia de dor. Só quem já passou por isso sabe como é, né? Exato. E a gente foi correr e foi super legal, porque foi a família toda, assim, foi meu pai, minha mãe, as minhas irmãs e eu na mesma bateria. Tinham outras pessoas, né, obviamente, porque era uma pista grande, assim, comportava bastante karts na mesma bateria. E eu lembro que eu, de cara, assim, eu sofri um acidente, eu bati direto no pneu e aquela pancada, nossa, fez doer ainda mais os dentes. Mas eu lembro que eu saí, assim, eu falei, gente, eu amei isso, eu quero correr mais. É gostoso bater, não é? Não, É gostoso. eu sei que foi uma experiência, foi sensacional, assim. E aí a gente entrou na febre mesmo, a família toda. Então a gente ia sábado e domingo, ficava tipo a tarde inteira correndo de kart. A gente praticamente foi à falência, porque a gente saía, final de semana, era correr de kart, era o que a gente fazia. Mas ia E todo mundo aí daí, você, suas irmãs, seu pai, todo mundo ia. sim, sim. Aham. Iam toda a família. E aí, mais pra frente, quando eu tava com uns 13 anos, 14 anos, aí a gente já tava frequentando mais aqui o Atuba Kart Indoor, que era mais próximo da nossa casa, né? A gente sempre morou aqui no Bacaxiri. Então, o Atuba era super perto pra nós ali, né? E daí, nessa época, a gente estava frequentando mais lá, mas assim, as minhas irmãs já meio que tinham, sabe? Não faziam tanta questão de ir, a minha mãe também não, mas eu continuava super pilhada, assim, né? E aí, meu pai me levava a correr, e na época ia ter uma Copa lá para crianças, assim, e o meu pai resolveu me inscrever. Ele falou: olha, só que você precisa alcançar, tem o tempo, né? Tinha que fazer a qualificação para entrar na Copa. Daí eu lembro que ele me levava assim, quarta-feira treinar, quinta-feira treinar. E eu tava treinando, treinando e conseguindo correr super bem. Acabei entrando na Copa, participei da Copa, mas assim, obviamente que tinham meninas e meninos, assim, que era. Na verdade, de menina acho que só tinha eu e mais uma menina. Mas os outros meninos eram muito bons, né? Eles já treinavam super sério antes, assim, mas foi super legal, foi uma experiência muito legal que eu lembro até hoje, né? Uma E coisa que eu jamais vou esquecer. voltando que você falou sobre a questão de se tinha ali seus 11, 12 anos, menos na verdade até. E você gostava de coisas de menina? Você brincava de boneca e também brincava de carrinho, assistia as corridas? Ou era aquela pessoa que não tava nem aí pra brincadeiras de menina, só queria saber de carro e tudo mais? Ou conseguia mesclar bem as duas coisas? Não, eu brincava, eu adorava brincar de Barbie. Eu brincava muito de Barbie. E montava casinha, tal, brincava sozinha, brincava com as minhas irmãs ou brincava com as minhas primas. Mas eu também adorava jogar bola no prédio. A gente ia pra quadra, né? Eu e os vizinhos, assim, a gente jogava de tudo. Jogava basquete, vôlei, caçador, futebol, brincava de pega-pega, esconde-esconde. Então eu era bem moleca, assim. Eu brincava muito de coisas. Eu gostava muito dos esportes coletivos, sempre gostei. Mas assim, sempre fui uma criança muito ativa, né? Não é de se espantar que a minha filha também é ligada no 220, assim.
Mas eu sempre gostei de brincar também de coisas de menino, vamos dizer, né? Então, meu pai deixava a gente dirigir, lógico, ele ficava ali, ou eu ia no colo do meu pai no carro, depois, quando eu estava um pouquinho maior, ele deixava eu dirigir sozinha, daí ele ia trocando a marcha para mim. Assim, eu sempre tive envolvida de alguma forma com esse mundo mais masculino, por assim dizer. E é curioso isso, porque, querendo ou não, deve sofrer algum tipo de preconceito. Mas e em casa, por exemplo, seu pai então te encorajava, ele não achava ruim, tipo, não, pô, minha filha é menina, a sua mãe também não achava ruim, então você nunca passou felizmente por isso em casa. Não, nunca. Meus pais sempre foram muito. Eles sempre deram muita liberdade para a gente escolher o que a gente queria fazer, assim, em termos de praticar um esporte, o que a gente queria estudar, né, na universidade, enfim, qual carreira seguir. Eles nunca foram, assim, de determinar as coisas para nós, né? Então, meu pai e minha mãe jamais vieram falar para mim, assim, coisas do tipo, ah, não fique jogando bola com os meninos. Nada, sabe? E a única coisa que eles queriam, assim, combinar horário de voltar para casa, né? Terminou lá, deu 8h30, 9 horas, tinha que estar em casa, tinha que estar com a lição de casa feita, tinha que ter tomado banho, aquelas coisas assim de pai e mãe. É, mas assim, o meu pai, ele me encorajava, sim. Então, muitas vezes, até depois de adulto, assim, ele combinava de correr de kart com o pessoal da confecção, com clientes dele, ou amigos, enfim, e ele sempre me convidava para ir junto. E muitas vezes eu ia, né? E sempre gostei. Então, é um ambiente, como é que eu vou dizer? É um ambiente familiar para mim. Tá dentro de um cartódromo, alguma coisa assim, é uma coisa que faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E você, em algum momento, você disputou os campeonatos, o campeonato, como você disse, ali no Atuba, aí outras coisas mais. Teve algum momento que você pensou em se tornar profissional ou era uma coisa muito distante, sabia das dificuldades, como era complicado e nunca passou isso pela cabeça? Eu acho assim, vontade, acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que de alguma forma é ligado ao automobilismo tem esse sonho, assim, às vezes muito guardadinho na nossa cabeça, mas a gente fica com aquela, né? Ai, a gente tem um certo amor por isso. Mas eu sabia das dificuldades, assim, eu sabia que não era um esporte barato, né? Visto até a época que eu estava participando lá da Copa no Atuba Kart Indoor, eu já tinha noção, né, que era uma coisa cara, que não era barato, e na época, então, hoje ainda é caro, mas é muito mais popularizado do que era na época que eu corria lá, né, quando eu tinha 13, 14 anos. O meu pai, assim, eu acho que ele, quando ele percebeu que eu gostava, e eu não tinha medo, porque acontece muito, assim, às vezes a pessoa gosta, mas a pessoa tem medo, né? Entra num kart e paralisa, tem medo de se machucar, tem medo de bater, tem medo de acelerar e tal. Meu pai, acho que quando percebeu, assim, que eu tinha gosto pela velocidade, ele até, quem sabe, num determinado ponto, ele pensou assim, não, eu vou investir nela, porque vai que dá certo. Aí não deu, paciência, vida seguiu, fiz faculdade e tudo mais. Aí, anos depois, graças ao meu amado primo Nabor, que abriu o Kart Indoor aqui, o Fast Lap Kart Indoor, saudoso, né? Que acabou fechando agora por causa da pandemia. Eu voltei a viver essa emoção, né? A participar do automobilismo, assim, da maneira que eu tanto queria. Então vamos voltar, já que a gente está falando muito sobre automobilismo, mas a gente gosta também de saber da vida da pessoa civil, vamos assim dizer, fora do automobilismo virtual, fora dessa ligação com o automobilismo. Então a gente volta lá na Alê pequenininha, na Alê com seus 10 anos de idade, ou até um pouco mais tarde. Você, depois você falou de faculdade. Então, qual faculdade você fez? O que você chegou a pensar em alguma coisa, sei lá, fazer engenharia mecânica para estar perto do automobilismo ou não? Sim, sim, eu fiz um curso que tem tudo a ver com automobilismo, que é letras em inglês. Porra, dá pra escutar. Ah, mas você pode escutar o rádio da Fórmula 1 sem precisar do Burt traduzindo. Com certeza.
Então, eu me formei em letras em inglês porque fui autodidata, né, no inglês. Então, eu comecei a estudar inglês muito cedo e eu percebi, minha família toda percebeu que eu tinha muita facilidade. Então, virou como é que eu vou dizer, uma coisa natural para mim, né, ter o inglês na minha vida, assim. Mas antes de começar letras em inglês, eu comecei outras faculdades, pra você ver, a pessoa era bem decidida, assim, que eu Ô, queria. ponta firme. Eu comecei publicidade e propaganda, justamente por ser uma pessoa muito comunicativa, né? Muito faladeira, assim. Eu discordo. Eu Oi? discordo. Não, né? Eu não Não, não. falo nada. E publicidade também por gostar de muitas coisas, né? Eu sou, como você falou, assim, eu também sou uma pessoa super curiosa. Eu adoro conhecer coisas novas, conhecer sobre as pessoas e tal. Então eu comecei publicidade, abandonei no primeiro ano. Daí eu fui por um curso que daí sim tem tudo a ver, que foi geologia na Universidade Federal do Paraná. Sim, não deu certo. Tomei bomba em física e matemática, assim, de uma maneira gloriosa. Mas, por exemplo, essa questão, né, você tá ali fazendo publicidade, aí você ficou um ano em publicidade, aí ficou pulando de galho em galho, e quanto que firmou em letras? Quantos anos você tinha quando você firmou assim em letras? Foi no ano seguinte que eu larguei geologia. Larguei geologia, daí eu fiz vestibular de novo, passei em letras. Mas isso, então E aí, você nunca teve aquela pressão então familiar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E dá pra ver que eles iam te apoiando, ah, quer fazer publicidade? Faz publicidade. Geologia, vai geologia. Vai fazendo aí. mais ou menos. Apesar de que meus pais ficaram bem decepcionados quando eu larguei a faculdade de geologia, porque eu estava na federal, né? E acabei fazendo letras em inglês na PUC, que era paga, mas na época eu trabalhava, né? Então, eu trabalhava com meu pai, ajudava, assim, de alguma forma a pagar a minha universidade. Mas em letras eu me encontrei, assim, e aí acabei me encantando com a profissão de tradutor, que Calma, é o que eu calma, faço calma, hoje. calma, que a gente vai chegar lá. Você tá muito avançada, muito avançada. Aí, volta um pouquinho. Então, isso aí, eu falei da questão da idade, de quantas faculdades você fez, porque pode servir de inspiração para pessoas que às vezes. Deixa eu ver se o som tá saindo legal ali, parece que não tá capturando muito bem. Mas enfim, pode servir de inspiração para pessoas que às vezes estão indecisas, que acham que você já logo que termina a faculdade você tem que firmar em alguma coisa, e não é bem assim. Você pode Não. esperar um pouco, tentar, botar a cabeça no lugar. Tem gente que já sabe desde sempre, desde o princípio, terminou o colégio, já sabe o que quer fazer. Mas tem gente que fica aí pulando de galho em galho. É que nem relacionamento. Até você achar um chinelo velho pro pé cansado, demora um pouquinho às vezes. Tem gente que vai de primeira, tem gente que não vai. Mas aí, voltando, eu gosto de fazer essas pontes, assim, essas coisas muito loucas. Aí você, lá, não era tão menininha assim, mas ao mesmo tempo era menininha. Gostava de corrida, mas não gostava muito de outras coisas. Você teve algum momento, por exemplo, no colégio, eu confesso que eu nunca tive isso, eu nunca tive alguém no colégio com quem conversar, um amigo, alguma coisa, que gostasse de corrida. Eu não sei se na época de pessoas da minha geração, a geração anterior à minha, isso era mais comum por conta da influência de Piquet, Senna, se isso existia. Você tinha isso no colégio? As pessoas falavam de automobilismo ou também não existia? Não, não se falava basicamente nada, nada assim. Ainda mais uma menina, ainda mais da minha idade. Era uma coisa assim, totalmente, como é que eu vou dizer, surreal. Era quase viver num mundo paralelo mesmo. E até mesmo os meninos, assim, eles conversavam muito entre eles sobre futebol. Então, era assim, o automobilismo, ele não era um Um assunto papo de que era recreio. falado. Não, não mesmo. A gente falava sobre outras coisas, menos sobre corrida do domingo, da Fórmula 1, jamais. Aí eu pensava que talvez pudesse existir isso numa época passada, a minha, né? Porque, tudo bem, na minha geração não era tão fácil. Pra gente falar a verdade, tinha um menino só que estudava comigo e o pai dele era piloto de moto no Paranaense de moto velocidade. Mas ele Ah, que também, tipo, legal. gostava mais de futebol também, ele não gostava muito de corrida. Uma vez a gente entrou no mérito e falou, meu pai pilota e tal, e pronto, morreu aí a história. É. Então eu pensei que talvez pudesse existir isso numa geração passada. Mas, e também, agora falando sobre, você já falou que tem filha e tudo mais, você, quando era mais jovem assim, que não faz tanto tempo também, em algum relacionamento você chegou a, tipo, pô, mas ser mulher não pode gostar de automobilismo, ou conhecer alguém que gostasse também, pô, bacana, legal. Infelizmente, sim.
infelizmente, tive dois relacionamentos, assim, que... Como que eu vou dizer? Com uma visão mais antiga, mais conservadora, do Machista. que pode ser dito Aqui machista. vale tudo, pode falar tudo. Aqui não tem censura, aqui pode falar palavrão, pode falar o que quiser. Tá bom. Eu acho que, assim, com uma visão mais machista mesmo, né? Então, por exemplo, mulher, isso daí não é coisa para mulher. Isso daí nunca foi dito assim diretamente nessas palavras para mim. Acho que até porque as pessoas que me conhecem, assim, elas eu escuto muito isso das pessoas. Não é uma coisa que eu me defini, mas elas falam assim que eu pareço ser uma pessoa muito firme, muito decidida, né? E acho que por isso que as coisas não eram ditas assim tão na lata para mim, porque quem dizia tinha ainda até um certo cuidado, né? Mas, por exemplo, teve um relacionamento na época que eu tava com uns 22, 21, 22 anos mais ou menos, e ele era bem ele era bem assim do tipo, não, isso daí não é coisa para mulher. Mulher não tem amigo homem. É, mulher não tem que ficar usando maquiagem, não tem que ficar usando esmalte vermelho, não sei o quê, coisas desse gênero, assim, né? E, obviamente, que eu não estou mais com essa pessoa. Um esmaltezinho vermelho na mão, um preto no pé, um rostinho maquiado, é tão bonito, né, pô? Nossa, é maravilhoso, eu adoro. E eu adoro usar esmalte. Agora eu não estou usando esmalte vermelho, aliás, esmalte por uma outra questão, né? Mas, assim, sempre fazia a minha unha, sempre passava esmalte ou bem vermelhão, um marrom, um vinho, bordô. Sempre gostei dessas cores fortes, assim, né? E cores quentes. Sempre foi o meu estilo, assim. E maquiagem, nossa, maquiagem eu uso há muito tempo. Rímel, por exemplo, é uma coisa assim que eu não saio de casa sem rímel. Rímel e perfume, duas coisas assim que você vai encontrar com a Alessandra em qualquer E é lugar. cheirosa Ela mesmo, vai hein? estar com rímel, ela vai estar com perfume. Já constatei, é cheirosa mesmo. É cheirosa e vaidosa, é. Com todo respeito, mas é mesmo. Que bom. É. E agora vamos avançar, porque tem muita história para contar. Aí você se formou em letras. Muito bem, tá lá formadinho em letras, speaking English alright. E aí depois disso, o que você foi fazer? Você já trabalhava nessa época? Você falou que trabalhava com os seus pais. Aí você já estava trabalhando de alguma outra coisa usando o inglês ou não? Então, eu tava tentando me desvencilhar da confecção e começar a construir minha carreira formada em letras em inglês, né? Eu me formei em 2008 e E assim, eu não estava satisfeita com, né, com a minha vida ali dentro da confecção, eu queria me desamarrar daquilo, eu queria realmente usar o meu diploma. E eu, durante a faculdade, eu tinha me encantado, como eu falei, com a tradução, né? A minha faculdade, ela é de licenciatura, ou seja, eu me formei para ser professora de inglês. Mas, obviamente, que você conhecendo gramática, tendo um bom conhecimento, né, tanto do inglês como do português, te habilita a ser tradutor. E aí eu comecei a achar fontes de trabalho relacionadas à tradução. E isso foi ali 2008, 2009, e 2009 daí eu estava noiva, terminei o noivado, e aí eu enfiei na minha cabeça assim que eu falei, não, agora chega, eu preciso mudar de vida, né? E aí Mas tem história para contar, minha mãe. Porque ó, já até noiva, aí desfez noivado. Tem história pra contar essa Alessandra Menina, hein, Brasil? Tá, mas então mas você. Hã? são 35 anos de acúmulo de Não, experiência. mas não é tanta coisa assim, né? Mas é por isso que é legal conversar com a primeira mulher aqui do quadro, porque é uma visão diferente. A gente tem uma outra. É coisa que a gente não costuma falar com os homens que não dão essa abertura. Então, tá, daí você tava lá quase casada já, né? Quase lá de anel no dedo. Mas ainda tava trabalhando na confecção, o que você tava fazendo? Ainda estava trabalhando com os meus Mas já pais, e pelas daí tampas também. eu já estava muito cansada, assim, de estar naquele meio, já, para mim já tinha dado, assim, aquela fase da vida, né, já tinha encerrado. E, em paralelo, eu já estava fazendo alguns trabalhos de tradução, assim, freelancer, né, então, por exemplo, aparecia um cliente lá que precisava de um currículo traduzido, ou, enfim, traduzir um livro, um artigo,
enfim, coisas desse gênero, né? Qual a coisa mais pé no saco que você já traduziu? Mais chata, você É. diz assim? Ai, gente, não sei dizer. Acho que ficha técnica. Ficha técnica de, por exemplo, de funcionamento assim de um aparelho ou alguma coisa assim. É bem chato, é bem maçante, né? Bem chatinho. E tem que usar o dicionário, às vezes, pra conferir uma palavra ou outra? Sim, sim, para alguns termos. Na verdade, assim, essas traduções, elas são bastante técnicas, né? Então, elas vão abordar assuntos muito específicos daquela área. Então, você falou assim, por exemplo, engenharia mecânica. Existem termos que são muito específicos da área, ou até termos do inglês que são bem genéricos, mas a tradução no português ela vai ser diferente do que aquela tradução geralzona, sabe? Então você precisa ter um olhar bastante cuidadoso e bastante crítico assim quando você está traduzindo. Muito bem. Daí você começou a se enveredar pelo negócio. Aí deu um pé na bunda do Jaguara lá, que era a noiva. E daí aí meteu os pés na tradução mesmo. Então, calma que a gente tem uma outra coisa bem interessante aí no meio do caminho. Bom, no final de 2009, então, eu terminei esse noivado e finalmente eu fui viver minha juventude, né? Porque eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 17 anos. Então, aquela coisa de, tipo, Uma ir coisa pra que nunca me balada. aconteceu. Que triste. Mas hoje, se eu posso dar um conselho, lógico, eu não vou encorajar as pessoas a terminarem relacionamentos, mas assim, tem que aproveitar. As fases da vida, você tem que saber aproveitar cada fase. O que aconteceu? Eu namorei muito cedo, né? Comecei a namorar muito cedo. Então, assim, eu não tive aquela coisa de, tipo, ir pra balada com as amigas e não sei o quê. Isso foi acontecer lá com os meus 24, 25 anos. O que, por um lado, eu acho bom, porque aí eu já tinha uma certa maturidade para lidar com essa coisa de balada e não sei o que, e festa, que foi também uma fase muito gostosa. Mas ninguém vive só disso, né? E com 24, 25 anos, você já tem que estar tendo uma vida um pouquinho mais regrada, com horários, por causa de trabalho, responsabilidades e tal. E aí enfim, né, tava começando a curtir minha vida e eu lembro, bem na virada do ano de 2009 para 2010, eu conversei com meu cunhado e a gente estava na praia curtindo a virada de ano, eu conversei com meu cunhado e falei assim, não, eu quero prestar um concurso público e eu quero ir embora de Curitiba, eu não quero mais ficar aqui, né? E aí ele pegou e virou para mim assim, mas ao invés de você fazer um concurso público, por que você não vira comissária então? Aí Outro plot twist. voltamos para Curitiba, né, Mas das você festas queria de fim mudar pra onde? Pra qualquer lugar. Podia ir pra casa do caralho. Você queria sair queria daqui. conhecer. Exato, eu queria sair de Curitiba, eu não queria ficar mais aqui. E aí, no comecinho de 2010, eu me matriculei num curso de comissária. No dia 9 de janeiro de 2010, eu Dia do comecei aniversário o do meu curso. primo. 9 de janeiro. Então, Não, mas aí você. É porque aqui perto não tem um aeroclube, né? Não tem quase curso de comissário, não tem esse tipo de coisa, né? não, aqui nada, Nada, né, nada. É. perto do curso ali, imagina. Então, daí eu comecei o curso de comissária Mas e daí até eu pergunto, eles não falam que pra ser comissário tem que ser baixinha? Você é uma pessoa alta. Tem essa prerrogativa ou não? não, na verdade não. Assim, o que acontece, né? As aeronaves para voo doméstico aqui no Brasil, elas tendem a ser menores. Então, realmente, uma pessoa alta, dependendo da aeronave, não é regra, né? Depende da aeronave. Por exemplo, a Embraer, que é uma aeronave menor, se for uma pessoa muito mais alta que eu, fica perigoso, porque a pessoa quase bate a cabeça no teto da aeronave mesmo. No meu caso, eu queria alçar voos um Mas pouquinho quem mais quer voar de Embraer? ambiciosos. A gente quer voar aqui de A350, Brasil. A gente quer voar de 767. Não é essas coisas, uns teco-teco aqui, né? Um bandeirante. Não é essas coisas. Então, e aí em abril, eu concluí o curso de comissária e fui fazer entrevista em São Paulo para a companhia aérea Emirates, que Ah, já, muitas pessoas devem conhecer. já começou também, né? Não é na Gol, não é na TAM, não é na Azul, não é na Webjet que tinha na época. É na Sim. Emirates.
Mas eu fiz entrevista para essas outras companhias aéreas e eu digo com muito orgulho que eu passei, fui aprovada em todas. Inclusive, fui também aprovada na Qatar, que também é uma outra empresa aérea internacional, e fui brindada com a aprovação na Emirates. Mas E eu tentou lembro, Etihad também ou não? a Etihad na época não tinha voos para o Brasil. Ah, porque se Daí, tivesse também já estava tentando, né? tentaria, com certeza. Com certeza. Então eu tive muita sorte, assim, porque eu tinha um leque de opções. Eu podia escolher aonde eu queria voar. E isso para mim foi uma coisa assim mind blowing, né? Tipo, uau, como assim? Eu só tenho 25 anos e todas essas opções, né? Para mim foi muito Mas com gratificante, né? 25 anos já formado em letras. Já formada em Ah, letras. perfeito. E o inglês, obviamente, né? O Sim. inglês foi o fator, assim, vamos dizer, praticamente foi o que me catapultou para essa carreira, né? E aí passei na Emirates e no dia 18 de outubro de 2010 eu me mudei de mala e cuia para Dubai. Ainda tem Uhum. mais esse plot twist. Sim, e aí fiquei um ano lá voando o mundo inteiro, né? Voei para, nossa, muitos países. Hoje eu conto, assim, eu conheci mais de 50 países voando com a Emirates e não sei quantas cidades. Foi uma experiência fantástica, assim, conheci lugares que eu 50 nem países em imaginava quantos anos? em um ano. Um ano? Aham. Caramba. Eu fiquei um ano lá e eu acabei voltando porque eu sentia muita falta da minha família. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à família, né? E acabei voltando por conta disso. Eu tava me sentindo muito sozinha lá. É, aquela sensação assim de você viver momentos e ver coisas tão legais, tão bonitas e não ter com ninguém para não ter ninguém para dividir, assim, não ter com quem dividir. E eu digo alguém que significa para você, né? Não assim, tá ali com um outro tripulante, né? Tudo bem, a galera era super gente boa, pessoal muito legal, sempre muito alto astral. Mas eu olhava as coisas assim e eu ficava, ai, queria tanto poder dividir isso com os meus pais, ou com as minhas Porque isso que eu ia falar, não é nem questão de ter um namorado. É pai, é mãe, é amigo, pessoas que, como falou, signifiquem mesmo, né? Pra você transbordar aquele momento. Exatamente, exatamente. E na época também as minhas irmãs estavam tendo filhos e os meus sobrinhos nascendo e eu longe, e eu falei, não, quero voltar. E voltei. E aí, quando eu voltei, eu não sei se você vai querer fazer alguma outra pergunta agora, porque daí a gente tem a outra parte da Não, história quando eu eu vou voltei. ficar quieto daqui a pouco, né? Eu vou deixar falar, porque tá indo o negócio tão bem, então. Vai, Não, segue daí, segue daí. bom, quando eu voltei, aí foi uma coincidência enorme, assim. Eu falo coincidência porque eu respeito a visão das pessoas, mas para mim era destino, era assim, tinha que acontecer naquele momento, sabe? Eu voltei e o concurso para tradutor juramentado estava finalmente aberto aqui no Paraná, sendo que o concurso anterior tinha acontecido 23 anos antes. Ou seja, eu tive a sorte de estar no Brasil de volta no momento que abriu esse concurso, fiz o concurso e passei. Tá, e o que é um tradutor juramentado? Agora, mais uma pergunta. Hoje vai ser o Stop and Go mais aleatório e mais informativo que nós teremos. A gente está apresentando tanta coisa aqui, pessoal, que merece demais o seu like. Então você que está acompanhando, que está chegando pela primeira vez, vai curtindo porque está sendo uma aula isso aqui, não está sendo uma entrevista. É uma aula que nós estamos tendo com a Lê hoje. Então deixa o seu like e se inscreve também no canal. Porque o nosso canal não é feito só de entrevistas, não. De domingo a domingo tem velocidade para você acompanhar. O melhor do automobilismo virtual rola aqui. E estamos com a nossa meta também de chegarmos até 3 mil inscritos ao final do ano. E para chegar lá só depende de você que ainda não é inscrito, você que está conhecendo agora e que vem curtir com a gente. 2011 então, legal, fez o concurso, passou. Eu nem sabia que existia isso de concurso de tradutor juramentado. E o que faz o tal do tradutor juramentado? Então, o tradutor juramentado, ele é um tradutor que tem fé pública. Ele é um tradutor que está habilitado pela Junta Comercial do Paraná a traduzir qualquer documento.
o teste, né, a prova para ser tradutor juramentado é uma prova difícil, ela envolve muitos assuntos, né? Então você precisa estudar, precisa se preparar e você daí ganha essa certificação, você ganha essa habilitação a fazer traduções que tem fé pública. Então, assim, o que eu traduzo é a verdade, vamos dizer assim. Então, Mas isso pessoas que existe só para inglês ou para vários idiomas? para vários idiomas. Existem tradutores de muitos idiomas, né? Então, de espanhol, de mandarim, japonês, russo, italiano, francês, e assim vai. Tá, daí, mas o que que. Eu quero saber, eu sou curioso. Mas você tá lá, você recebe o documento da onde? Vem da onde para você traduzir? O que que você precisa traduzir? Por que que você trabalha com isso? Por que que você tem que traduzir, melhor dizendo? Então, são pessoas que normalmente precisam enviar essa documentação para fora do Brasil, né? A grande parte do trabalho do tradutor juramentado hoje em dia envolve documentos acadêmicos, né? Então a pessoa fez a graduação, fez a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e quer continuar seus estudos lá fora ou finalizar seus estudos lá fora, ele vai precisar fazer uma tradução juramentada desses documentos, né? Para daí poder apresentar na universidade ou, enfim, na instituição que vai recebê-lo. E é nesse caso que daí precisa de uma tradução que é chamada lá fora, né, uma tradução certificada, é uma tradução que tenha uma validade legal, né? Então isso também vale para processos jurídicos, para às vezes uma pessoa que está com um problema de saúde e quer buscar um tratamento lá fora, então ela precisa dos laudos médicos, os laudos de exames e receitas médicas, prescrições, enfim, também tudo traduzido, né? É uma vereda imensa de documentos, de assuntos, assim, que a gente trabalha. Mas é bem legal, porque, né, eu sou uma pessoa curiosa. Então, você hoje em dia, o seu trabalho é pro estado do Paraná. Isso. Na verdade, o tradutor juramentado, ele pode fazer, se alguém lá do Pará, por exemplo, entrar em contato comigo, pedir uma tradução juramentada, eu posso fazer para essa pessoa, não tem problema nenhum. Assim como também um tradutor da Bahia pode atender um cliente do Rio Grande do Sul. Você consegue dar o seu crio, a sua fé. Né, como é que eu sei que é? Assino e dou fé, né? Tem um negócio assim, não tem? Na certidões lá? Você assina e dá fé em qualquer certidão, em qualquer coisa. Exato. Muito bem. E aí você falou, a gente tá. É que aqui tá tendo que apurar o passo, não tá tendo muita sequência lógica aqui, porque é muita história para contar. Aí você voltou para cá, 2011, 2012, foi 2011, né? 2012 que você virou tradutora juramentada, né? Isso. E você tem uma filha. Quantos anos tem a sua filha e aonde que aparece essa criança? Então, Pegou no pé de chuchu, a cegonha trouxe, o que aconteceu? Não, a Sofia, ela veio de um relacionamento, óbvio, né? Não foi no pé de chuchu. Não foi do pé de chuchu. E foi a melhor coisa da minha vida, assim, né? O relacionamento acabou não dando certo. Nós nos separamos no final de. Não, mentira. No começo de 2014, abril de 2014. A Sofia nasceu em julho de 2013, quando nevou em Curitiba. E ela é uma delicinha, né? É a minha razão de viver hoje, meu tudo, meu mundo. Ah, que bonitinho, né? Então, aí tem a filha. Então a filha foi depois de tudo, já tava legal, já tava no Brasil e tal, né? Tudo bacana. E tem, agora, acho que até o pessoal normalmente tem essa curiosidade, né? E eu espero que você não ache ruim a pergunta. Mas todo mundo sempre pergunta sobre essas coisas de avião, né? Rola algumas coisas mesmo nos bastidores dos aviões, assim? Não tô falando contigo, tá? Tô falando dos outros, né? Rola, assim, ó, algumas coisas mesmo? Rola. Mas entre passageiro, entre tripulante e... O que é? Se quiser conversar também, falar sobre isso, se não quiser, não tem problema. Entre tripulante, eu nunca vi, nunca. Mas nem nunca no pós-trabalho também, não? Assim... Ah, sim, o pessoal vai pro hotel, vai, né, sai, vai beber, normalmente. Não, sem julgamento. Assim. Realmente, sem julgamento. Pô, você tá ali, é um colega de trabalho, você pode sentir uma atração, pintar alguma coisa, né? Exatamente. Tanto até que existem muitos relacionamentos, muitos mesmo, na aviação, que são tripulante com tripulante. É comandante com tripulante, tripulante com tripulante, ou comandante com comandante, enfim, por aí vai.
sabe? Porque, querendo ou não, a vida na aviação, ela é uma vida que te rouba do mundo, né? Ela te rouba muito da vida real, vamos dizer. Você, 6 dias na semana, você não dorme em casa, basicamente. Você tá em outro lugar, tá dormindo em hotel, né? Tá voando, porque existem voos muito longos Sim. também. Então, assim, você acaba convivendo muito com as pessoas da aviação. Então, acontece, naturalmente acontece. Você tá ali, chegou de voo, você viu um rapaz, uma mulher no voo, assim, um outro comissário, comissária, nossa, bonito, ó, a pessoa é legal, tá me dando, né? A gente tá conversando legal aqui, mais tarde vamos sair. Eu acho assim, por que não, Sim. né? E entre passageiros eu já vi alguma coisinha assim. É bastante curioso, porque as pessoas parecem que tem todo um fetiche, né, com essa coisa de avião e tal. Aí chegar assim, Mas, eu lembro daquela. é, Sempre tem aquela piada, né? É que eu não vou contar aqui, mas sempre tem umas piadinhas com avião, assim, né? De coisas que tem, acontecem em avião. É porque eu achei engraçado quando eu comentei, você começou, eu falei, tem história aí, porque pra começar a rir desse jeito. não, comigo nunca aconteceu nada, assim, eu nunca fui nem convidada para fazer qualquer tipo de coisa dentro do avião, assim, Mas você não tá nem mas, falando disso, mas tá. não, mas, tá, eu tô me Deixa claro, deixa entregando, claro. deixar bem claro aqui. Mas eu já vi passageiro e foi muito engraçado, porque daí todos os comissários viram, assim, os passageiros, obviamente, não faziam nem ideia, né? Que todo mundo tava vendo. Ah, nos conte mais, nos conte mais. Era pra onde esse voo? Como é que era o negócio? Olha, eu não lembro para onde que era, mas era um voo, foi na primeira classe, porque na Emirates a primeira classe ela tem uma portinha, assim, né? Ela fica uma mini suíte, então você passando, andando pelo corredor, você não enxerga o que o passageiro está fazendo. Porém, existia câmeras no teto, né? Por questão de segurança, porque às vezes a pessoa fecha a portinha e vai dormir para descansar. E aí tem uma turbulência, alguma coisa. A gente precisa fazer um check de cabine, né? Então essa câmera existia mais pela questão da segurança ali, porque vai que a porta emperra, não abre. Você, Sim, você sim. precisa saber, né, como que a pessoa tá. Mas vocês estavam vendo ali de camarote, então, né? Basicamente. Que maravilha. Muito bem. Exato. E aí o povo ali mandando o braço, pensando que tava numa boa, né? Não, vamos ficar quietinho aqui, silêncio e tal. Achando que não, que tava assim, tipo, ninguém ia ver nada, que tava tudo bem tranquilo, bem no fim, todos vimos. Que E é isso. maravilha. Histórias, né? Histórias. Histórias. Sim. Mas. Agora até perdi o rumo da prosa aqui. Porque essa aí me deixou, eu fiquei imaginando, né? A pessoa ali toda prosa achando que tá abalando, né? Aí. Que Mais ou coisa menos. séria. Bom, então vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de coisa ruim. Até agora é só coisa boa. A gente tem que falar de coisa ruim aqui também. Né? Vamos falar que você tá dando a entrevista pra mim. É a coisa ruim da história. Não, mas quem tá Não. vendo, a pessoa mais atenta, vê que você tá com um lenço na cabeça. Quem Sim. não conhece, a Alessandra teve um câncer de mama. Faz um ano, mais ou menos, né? Na verdade, eu fui diagnosticada com câncer de mama em dezembro do ano passado. Quase um ano, quase um ano. Foi logo depois que a gente se conheceu, então, um pouco antes da gente. Não, depois da gente se conhecer, né? Não, foi antes, né? A gente se conheceu em janeiro. Sim, foi um pouco antes. Na época, quando a gente se conheceu lá, que teve aquela primeira reunião no Fest, eu ainda não tinha feito a cirurgia. Eu estava aguardando para fazer a cirurgia. Tá, então vamos voltar aqui. Então, em dezembro de 2019, ela descobre que tá com câncer de mama. Uhum. Mesmo câncer que eu não sabia, mesmo câncer da sua avó. Isso. Imagino que passou um filme na cabeça. O mundo caiu, voltou, caiu de novo, deu turbulência, deu câmera na cabine da suíte lá vendo o povo se comendo, aconteceu de tudo na vida, né? Já pensou na filha, tudo. Sim. E aí? Sim. É o bicho de 7 cabeças todo? Como é que é? Olha, é e não é, né? Eu acho que há 5 anos atrás a minha mãe também teve um diagnóstico de câncer, mas foi um câncer diferente. Ela teve um câncer no duodeno, precisou fazer cirurgia, porém a minha mãe não precisou passar por quimioterapia, radioterapia, nada. A cirurgia foi o que resolveu o caso dela.
era uma cirurgia muito grande para ela passar. E eu lembro que quando eu descobri que a minha mãe estava com câncer, foi assim, perdeu o chão, né? Foi. Nossa, A eu, palavra eu, eu- assusta, né? muito, muito. Eu fiquei com muito medo de perder minha mãe. Muito medo, eu fiquei aterrorizada mesmo, né? E aí, bem no fim, minha mãe se recuperou super bem, né? Estamos falando aí de 5 anos, então ela está muito bem até hoje, né? Não teve mais recidiva da doença nem nada. Final do ano passado, eu estava muito estressada e trabalhando demais, assim, muito cansada mesmo. E até esse foi um dos motivos que Calma que me travou sua câmera. levou Vamos ver se vai voltar aqui. A gente tá ouvindo, mas travou sua câmera. Será que vai voltar? a. Agora voltou, Tá, voltou. tá. O fato de eu estar vivendo esse período de estresse foi o que me levou de volta ao automobilismo, né? Como uma válvula de escape, assim, para esse estresse e tudo mais. E recebi o diagnóstico e fiquei assim. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia. Uma sensação de medo muito grande. E eu sabia já que o câncer estava em estágio invasivo, né? Então, aquela preocupação de, meu Deus do céu, isso pode espalhar Mas e no meu você. corpo. A gente pergunta porque é uma coisa que pode chegar a mais pessoas e as pessoas podem saber. Você descobriu pelo autoexame, aquela coisa do toque, ou você tinha ido fazer uma mamografia periódica e descobriu? Não, foi o autoexame e foi, na verdade, uma situação bem atípica, assim. Eu já estava com alguns sintomas, os médicos dizem, assim, que não era sintoma relacionado ao câncer. Mas eu tive, por exemplo, um linfonodo no pescoço, assim, muito inchado, de repente, e extremamente dolorido. E o linfonodo são glândulas que a gente tem, para dizer, né, glândulas que a gente tem aqui no pescoço que são do sistema de defesa do nosso organismo. Então, de repente, assim, inchou e ficou super dolorido, e aí que eu comecei a buscar o médico. Mas, numa coincidência, no feriado de novembro, acho que é do dia 15 de novembro, né? Eu tava no cinema com a minha filha, tava calor, eu tava com uma regata, assim, comendo pipoca, e de repente uma pipoca caiu no meu decote. E eu fui pegar a pipoca, no que eu peguei a pipoca, assim, eu acabei tocando o meu seio e eu senti o nódulo. E daí eu já entrei em contato com uma prima minha que é médica e falei, Carla, olha, a situação, né, fora aquele linfonodo no pescoço, hoje eu senti um nódulo no seio. E dela falou assim, Ali, corre pro teu médico, né, marca o teu ginecologista e vai ver o que está acontecendo. E aí começou, assim, uma sequência de exames, fui para biópsia, e aí a gente teve a confirmação da doença. Que barra, hein? É, foi bem, Providencial pipoca também, né? nossa, com certeza, é o que todo mundo fala, assim, santa pipoca, e eu digo, santa pipoca que caiu no meu decote. Tem que colocar uma pipoca. O dia que morrer, assim, né? Daqui uns 50 anos, aí coloca lá em cima do túmulo, assim, um bar de pipoca. Ele que né? Pra celebrar. O que você acha? Exato, concordo totalmente. Bota um bar de pipoca. E E quando a gente assim, se encontrar, você faz a pipoca e eu faço a caipirinha, tá bom? ai, excelente, Fechado? super concordo, fechado, fechadíssimo. Mas assim, foi uma sensação muito ruim, né? Eu chorei bastante, eu fiquei muito triste, muito frustrada, desapontada com a vida, tenho que dizer. Mas ao mesmo tempo, eu não pensei em momento algum assim, tipo, não, eu vou abandonar e seja o que Deus quiser, ou vou procurar um tratamento alternativo. Não. Pensei assim, vamos encarar isso com a seriedade que esse assunto merece. Então, busquei os médicos, marquei os exames, conversei com todas, né, com todos os médicos que eu precisava conversar, tirei todas as dúvidas, fiz um exame de mapeamento genético para justamente saber se isso vem né, da história da minha família ou não, até porque assim, eu desenvolvo câncer de mama, eu tenho 2 irmãs, né? E se for um fator genético, elas correm o risco de ter o mesmo gene que eu tenho. Graças a Deus, uma das minhas irmãs fez o teste e não tem a mesma mutação genética que eu tenho. Ou seja, ela entra na população comum. Que não significa
que, ai, nunca vai desenvolver câncer, mas há uma Probabilidade predisposição menor. maior, exato, maior ou menor, né? E o bicho se fala câncer, o nego treme na base, não tem o que fazer. Em algum momento, lá em dezembro de 2019, véspera de Natal, aquela celebração toda, passa na cabeça, puxa, esse pode ser meu último Natal, pô, eu tenho filha pequena, será que eu tô pela boa? Passa isso pela cabeça? Invariavelmente, sim. É uma coisa que começa, desculpa, como é que eu posso dizer? Começa a rondar a tua realidade, sabe? Porque até então eu imagino que você não. O único medo que você tinha era quando viajava de avião que podia cair aquela porra e pronto. Acontece. Era o único Né? medo. Mas de resto, ele parece uma pessoa saudável, uma pessoa que tem bons hábitos, né? Uma pessoa que tem uma vida tranquila, não vivia à margem do perigo, nada que te desse essa prerrogativa de pensar no pior, pensar na morte. Exatamente. Mas é como eu falei, invariavelmente você começa a ver a vida de uma maneira diferente, né? Então, uma das coisas que eu pensava assim, puxa vida, e se esse câncer já espalhou mais do que a gente sabe? E se eu tiver que entrar num tratamento muito mais agressivo? Eu estava cheia de dúvidas na minha cabeça. E chorei muito, liguei para muitos amigos na época que eu estava na praia. Eu contei com o apoio de muitas pessoas mesmo, porque não foi fácil. Ai, desculpa. Digerir tudo isso não foi fácil. E a partir daí foi no médico, descobriu, diagnosticou, gostei da caneca ali, tem algo a ver com o Outubro Rosa, já simpatizei muito. É. Bem, na verdade, isso foi um presente que diz assim: She believed she could, so she did. Que Pela primeira vez é, teremos a melhor pronúncia de inglês da história da Eleven TV. quer dizer assim, ela acreditou que ela podia, então ela foi lá e fez. Descobriu tudo, foi lá, fez. E a partir daí o que aconteceu? Nos conhecemos em janeiro. Como você bem disse, em janeiro você ainda tinha suas mamas. E a Sim. partir daí, esse é um ponto também muito complicado. A retirada das mamas. Como É. você lidou com isso? Você foi uma pessoa tranquila, entendia a situação? Ou é aquela coisa, não, perdi minha feminilidade? Essa questão passou muito pela minha cabeça, sabe, Rô? Porque conforme a gente foi descobrindo assim a profundidade, né, do câncer na minha história de saúde, na história da minha família, o tratamento assim ele foi tomando uma outra direção. Então, no caso, o tipo de câncer que eu tive, o tipo de câncer que eu tive, ele foi um câncer hormônio dependente. Então, é um câncer que se alimenta de hormônios, né? E, obviamente, a mulher, né, assim como o homem, né, mas a mulher tem ali a produção de seus hormônios pelos ovários. Então, o que os médicos falaram assim, olha, Alessandra, no teu caso, para a gente ver uma qualidade de vida melhor, maior para você, você ter, né, uma sobrevida maior e não ter que ficar se preocupando assim, fazer 1 milhão de exames todo ano para ver se vai aparecer um câncer de ovário, para ver se vai aparecer um câncer no útero, eles me aconselharam a fazer a esterectomia, que é a retirada total de mamas, ovários e útero. Então, eu ficava, na minha cabeça passava assim, nossa, eu vou basicamente tirar do meu corpo tudo que me faz mulher, né? E conversando, obviamente, E com muitos pensando, amigos, claro, depois, vou fazer uma quimioterapia, meus cabelos cairão. é, foi assim, é um processo de transformação, de metamorfose mesmo. Eu achava que o tratamento da doença, né, fosse cirurgia, fosse quimioterapia, até os bloqueadores hormonais, eu achava que tudo isso ia tirar demais, assim, da minha vida, né, ia tirar muito da Alessandra, e que não ia sobrar nada. Mas nesse processo, eu fui descobrindo o que eu tenho de verdade, o que é a Alessandra, né, lá dentro. Porque, como a gente conversou, eu sempre fui uma pessoa super vaidosa, sempre gostei de me maquiar, me cuidar, ter um cabelão e tal, sempre amei essas coisas. E aí, de repente, tudo isso, tchau, sumiu. É uma lição, né? Mas é uma lição, e eu hoje falo assim, não quero de forma alguma que as pessoas me entendam mal,
O câncer, ele é uma doença muito ingrata, né? É uma doença que te rouba muitas coisas. Ela tira de você muitas coisas e você tem que ceder, você tem que dar. Se você fala, não, eu não vou dar, aí a tua vida começa a entrar em risco mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a minha jornada dentro do câncer, eu não consigo pensar em nenhuma outra experiência que eu tive nessa vida que pudesse fazer eu crescer tanto. Eu não vou dizer crescer, mas me desenvolver tanto, sabe? E conseguir priorizar as melhores coisas que eu tenho e as melhores coisas que as pessoas que estão ao meu redor têm. Que aula. E em algum momento desse processo todo, passou pela cabeça, não vai dar? Passou, passou. O medo é grande. A gente pensa que não vai dar conta. A gente pensa que é demais. É demais. Eu tô dando tudo que eu tenho e não é o suficiente? Como assim? Eu não tenho mais nada para dar, sabe? Eu lembro que tinha dias que eu Porque agora acordava. falou de dar, eu fico pensando, sei lá, um questionamento, e a gente não pode julgar os outros, mas algo como, pô, eu já dei os meus seios, eu já dei o meu útero, estou dando meus cabelos, estou dando tudo que eu posso da minha saúde e não vai pra frente? É, parece isso, assim, né? O que eu digo, assim, eu acho que eu aceitei a ideia, né? E hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher, uma mãe, que foi agraciada já com uma filhinha, porque isso eu tive que riscar da minha vida. Eu tive que tomar essa decisão de que eu não poderia mais ter filhos, né? Eu, Alessandra, não posso mais gerar uma vida, que é uma das coisas mais fantásticas que aconteceu comigo, ter a minha filha, né? Graças a Deus eu tenho ela. Eu tento me colocar no lugar de outras mulheres que, infelizmente, têm que passar pelo mesmo processo que eu e não tiveram seus filhos ainda. Acaba se tornando muito dolorido mesmo, mas graças assim ao apoio todo que eu recebi de amigos e familiares, a gente consegue superar, a gente consegue encontrar forças. Nós somos muito mais fortes do que a gente imagina. E é exatamente nesses momentos assim onde a gente se sente mais frágil, mais não merecedor de amor e de carinho ou de forças, enfim, é o momento que a gente mais tem e é o momento que a gente mais recebe. E atualmente, você está fazendo quimioterapia, você faz radioterapia, como que foi o processo e como está a Alessandra hoje? Não, eu agora terminei a quimioterapia, né? Inclusive, terminei a quimioterapia no dia do seu aniversário. É verdade, bem lembrado. É, dia 12 foi, eu me lembro. Tá certo, você até entrou na Foi. live, né? É verdade. Aí todo mundo Exato. parabenizou, foi. E assim, dia doze de agosto, para mim, é basicamente o início da minha nova vida, né? Foi quando eu comecei a segunda, digamos, a minha segunda chance. E tá sendo fantástico desde então. Radioterapia eu não vou precisar fazer, graças a Deus. Então, a parte de tratamento, assim, mais porreta já passou. Ainda tenho outras cirurgias para fazer, vou entrar num tratamento que eu preciso tomar bloqueador hormonal por anos, né? É mesmo? Mas, sim, E até uma coisa curiosa quanto a isso. É uma pergunta que, se você não quiser responder, não tem problema. Mas você falou, eu perdi meu útero, que é onde geram os feromônios, eu perdi meus seios, e você consegue hoje se olhar no espelho e você fala, pô, sou gata, gosto de mim? Ou ainda. Não, é sério. Ou você ainda tem aquela coisa assim, puxa, não é isso, você evita o espelho. não, eu não evito o espelho. Logo depois da cirurgia, sim, eu ficava agoniada de me ver no espelho, né? Porque tava uma coisa ainda meio em construção e era esquisito, era bem esquisito. Mas eu acho que entra na parte da aceitação também, né? A gente começar a enxergar que é uma mudança,
é uma mudança que eu não pedi para acontecer, mas é uma mudança que vale a pena tentar, sabe? Porque assim, ou é essa mudança, ou é eu me despedir da minha vida. E eu não quero, não tô pronta. Não é meu momento ainda. Eu quero continuar aqui, eu quero continuar vivendo os momentos legais, eu quero continuar dividindo as coisas boas com as pessoas. Então, eu tô cheia de vida ainda. Eu tô cheia de vida, se não mais do que eu tava antes, sabe? O câncer me fez despertar ainda mais para a vida. Então, eu acho que conforme eu fui entendendo esse processo dentro de mim, que, ok, eu estava perdendo muita coisa, por outro lado, eu fui vendo quanto eu estava ganhando com isso tudo. Que é uma coisa que não é palpável, não é físico, né? É uma coisa que está dentro de nós. É um novo momento, né? Uma nova Alessandra. E até outra pergunta quanto a isso, porque volta a falar sobre a questão de não ser mulher, porque eu tenho certeza que essa entrevista será assistida pelas mulheres do Velozes e Charmosas, que é o campeonato 100% feminino que tem no automobilismo virtual e que a Lê está participando. Sim. Mulher, assim como homem, tem os seus desejos, né? Tá com a libido ativa, atacada em alguns momentos. E isso Aham. diminuiu depois do procedimento? Ou isso continua? Não precisa rir, pô, eu fico sem graça aqui. Mas isso continua. É para as pessoas saberem também. Tem gente que pensa, pô, a pessoa tem câncer, aí tirou o útero, tirou os seios, a pessoa morreu lá, ela não tem mais vontade. Não... Não, pois é. Então, eu acho que esse era um dos meus medos, assim, sabe? Que eu fosse virar, como é que eu vou dizer, uma balzaquiana. Pessoa pudica, assim, né? Nossa, tipo, ai, não, por favor. Não, muito pelo contrário. Eu continuo tendo vontade de conhecer pessoas e foi muito legal, assim, porque eu percebi, por mais que eu estivesse passando pelo tratamento, perdendo os cabelos, perdendo o cílio, perdendo sobrancelha, ficando com o rosto um pouquinho mais inchado e tudo mais, sem muita disposição, eu percebi que ainda haviam pessoas interessadas. E isso foi muito bom para minha autoestima, assim, sabe? E não, eu digo assim, a Alessandra, antes do câncer, ela hoje é uma versão melhorada. Então, assim, todas as vontades que eu tinha antes, eu continuo tendo. Se duvidar, agora eu vou até, digamos, elas foram aperfeiçoadas. É, que bom, Então, né? mulher, não se preocupem, assim, sabe? A gente continua tendo a nossa mágica, assim. Então a Alessandra está à caça? Como é que está a situação de Alessandra nesse momento? Solteira? Tá compromissada? Sozinha assim, solteira nunca? Não, é solteira sim, sozinha nunca, né? Como é que tá nesse momento? Não, mas que pinta um pretendente? Não sei. Alguém acompanhando a transmissão aqui, acompanhando a nossa live. Você já tem fama de casamenteiro, né, Rô? Não, eu vou tentando. Já que comigo não funciona, que eu não arrumo ninguém, eu vou tentando ver se eu ajoelho o povo, né? Não, eu tô solteira. Eu não vou dizer assim que eu tô à caça, que eu tô à busca. Claro que é muito legal ter um parceiro. É muito legal. E assim, E que uma gosta de pessoa corrida, viu? É tem, fator principal. tem que ser. Tem que gostar de automobilismo, tem que gostar de velocidade. E o plus é o automobilismo virtual agora, né? Porque estamos em época de pandemia. Esse ano eu sabia que ia ser um ano sabático para mim, assim, de pilotar kart, né? Era isso que eu Então, queria saber. Porque daí você disputou o campeonato lá no Atuba e tudo mais. A entrevista vai ficar longa, não tem problema. Mas você disputou lá o campeonato no Atuba e você daí depois já foi seguir outras coisas. Você foi fazer faculdade, você foi lá para Dubai. Chegou a assistir a Fórmula 1 nos Emirados Árabes ou não? Não teve não, eu oportunidade? dei, não pude porque eu estava em voo, então não deu para assistir. Entendi. Aí você foi seguir a tua vida. E o automobilismo ainda estava presente, andava em kart indoor, não sei, em Dubai, em algum lugar. Como que você ficou nesse esse inteirinho com ou sem automobilismo? Não, quando eu tinha oportunidade, sim, eu ia andar de kart onde dava, né? Mas, assim, eram bem poucas as oportunidades, para ser bem sincera, porque a gente chega de voo e tá super cansado, você quer comer alguma coisa e dormir, né? E então, assim, tempo de folga mesmo não era.
grandes coisas, né? Mas como ano passado eu estava buscando uma válvula de escape para o meu estresse, assim, eu voltei a correr de kart lá no Fast Lap. Então eu estava indo, sempre que dava uma brechinha, assim, eu me mandava para lá, ia correr, fazia treininho de 1 hora, e aí fui conhecendo o pessoal que frequentava o Fast também. E foi, assim, uma grata surpresa, porque acabou coincidindo também com a descoberta do câncer. Foi um grupo de pessoas, assim, do automobilismo que me acolheu, que me abraçaram, assim, e abraçaram a minha causa. E aí que entra o automobilismo virtual, né? Que foi uma coisa, assim, que o Nabor falou para mim, Ali, você não vai poder correr, então experimenta, vê se você gosta. E comecei a experimentar. Nossa, nas primeiras vezes era um desastre, assim, mas fui treinando, o Nabor foi me ajudando muito, muito mesmo. Acabei entrando para a equipe da Fast Lap Sports, né, que é a equipe de automobilismo virtual que se criou dentro do Fast Lap Kart Indoor. E hoje estou assim ajudando eles em divulgação, procurando campeonato, ajudando na pintura dos carros, enfim, estou envolvida até com a parte administrativa da equipe já e participando aí de muitos campeonatos no AV. E a família do AV, do automobilismo virtual, veio e também e me abraçou assim com muito amor, muito carinho. Eu tenho que dizer, você, por exemplo, foi uma pessoa que, nossa, a gente rolou assim como é que eu vou dizer, uma sintonia muito legal entre nós, e eu fui vendo que muitas pessoas do automobilismo virtual têm esse lado tão bacana, tão, ai, não sei dizer, gracinha, como diria a Hebe Camargo, esse lado tão gostoso das pessoas, assim, sabe? E a comunidade do automobilismo virtual tem poucas mulheres. É uma comunidade que tem realmente pouquíssimas representantes femininas. E o que acontece é que, de repente, com o campeonato do Velozes e Charmosas, foi uma enxurrada, uma pororoca de mulheres que se apresentaram no automobilismo virtual. Só que muitas só disputam lá, por N questões. Você não. Você anda lá, você anda na F1BC, você anda na Liga Warm-Up, se eu não estou enganado. Você, Isso. então, tá atacando em várias frentes. Sim, eu me joguei com tudo, né? Outra válvula de escape? Com certeza. Na verdade, o automobilismo virtual e as pessoas do meio que foram com quem eu acabei mantendo mais contato, esses tempos eu falei, inclusive no dia que eu terminei a minha quimioterapia, muitas pessoas vieram me parabenizar, mandaram mensagem, ligaram, mandaram áudio, foi assim, foi sensacional para mim, foi uma experiência muito gostosa. E eu disse para os meus colegas de AV, falei, gente, vocês não têm noção do quão importante vocês foram nesse processo, porque vocês me ajudaram muito a manter minha cabeça erguida, sabe? A recuperar minha autoestima, a recuperar minha autoconfiança. Pode parecer uma coisa muito boba, né? Ah, mas a gente tá falando, é videogame, é um joguinho. Não, para mim não foi, não é uma coisa, não tem nada de bobo, não é um videogame, não é um joguinho. Foi aonde eu consegui começar a me reencontrar, consegui começar a me reafirmar como pessoa, como mulher, sabe? E como, né, amante do automobilismo. Então, foi um resgate, basicamente. O AV, para mim, trabalhou como um antidepressivo. Impressionante, né? Uma coisa que a gente não imagina, porque para muitos é uma válvula de escape para um dia estressante de trabalho, ou por ser frustrado de não conseguir ser um piloto real. Eu acho que jamais teve. Não, pode ser que tenha tido, a gente não sabe, mas uma situação tão terapêutica quanto essa, né? Então é por isso que eu quis trazer você para a gente conversar, para ser. Ou para as pessoas entenderem um pouco mais. Porque elas veem ali na pista a Alessandra Menini acelerando e pronto. Elas não, e não conhecem muitas vezes a história por trás. Então a ideia, quando eu conheci, na verdade é curioso isso, porque eu conheci a Lê em janeiro, no encontro da Snow Chatting, que teve no Fast Lap. E a gente se conheceu lá e tal. E eu nem sabia que ela era, para ser bem sincero. Falei, bom,
Deve ser mulher de alguém, namorada de alguém, sei lá, tava passando pela rua aqui, entrou, não sei, né? A gente não sabe o que é. Tá perdida aí. Veio conhecer o Rodrigo Vicente, não sei. Aí. O cara modesto sempre. Aí eu, Sim. aí eu conversando assim e tal, oi, tchau, tchau. Aí teve depois o Desafio Fitness Racing, que foi lá no cartódromo. Enquanto eu tava lá narrando e tal, e coisa, fazendo o evento, ela tava conversando com a minha mãe. E elas ficaram a manhã inteira proseando lá. E depois que minha mãe me contou. E daí eu falei, caramba. Aí você fica, né? Assim, poxa. E eu acho que você já tinha daí passado pela cirurgia, né? Era fevereiro, março. Aí você fica aí, rapaz, aí que o negócio, né, muda um pouco de figura. Mas quando eu conheci a história, eu achei fantástico. E a partir do momento que você se enveredou pelo automobilismo virtual, eu achei ainda mais bacana. Porque a gente precisa de mulheres participando. É muito, muito raro mesmo. A gente sabe o quão complicado é. E até eu quero saber da sua rotina de treinos. Porque para os homens, trabalham fora, chegam em casa de noite, não ajudam em porra nenhuma, sentam no computador e vão andar. É fácil. Para a mulher, não. Ela tem o trabalho dela, aí ela tem casa, ela tem filho para cuidar. E como que é para Alessandra hoje se dedicar a 3 campeonatos? Nossa, é corrido, é puxado. Confesso que não dá para treinar tanto quanto eu gostaria, até porque hoje eu tô com 4 carros diferentes e um é tração dianteira, o outro é traseira, o outro é tração total. Então, assim, são carros diferentes. A gente fala, parece assim, mas é tudo joguinho, né? É totalmente diferente, as pistas Tá mudam um pouquinho muito. quadriculada a sua imagem, tá meio quadro a quadro, assim, não sei se abriu alguma coisa aí ou se é um probleminha na conexão. Vamos ver se... Pode ser minha conexão. A minha conexão aqui tá dando show, né? Mas tá indo. Vamos assim. Logo. Então, eu não tenho muito tempo para treinar, não tenho o tempo que eu gostaria de treinar. Mas também porque, né, eu fui muito fominha e quis, correr tudo quanto é lugar, com tudo quanto é carro. Mas é divertido também, por outro lado, isso, porque acaba dando experiência com carros diferentes e para entender assim, poxa, qual carro que eu gosto mais? Qual será que eu vou querer me especializar, né? E antes de simplesmente escolher um carro e tipo, agora casou, vai ter que ficar até o final da vida com esse, né? Mas assim, o que eu procuro fazer? É treinar mais à noitinha mesmo, às vezes eu deixo louça na pia para lavar, não lavo e vou treinar. Aí fico ali, né, uma horinha e meia, treinandinho e tal. É o que eu consigo fazer. Porque, Mas agora né, o cockpit já tá na sua casa? Oi? O cockpit já tá na sua casa agora? Já. Porque antes era um trabalho, né? Tinha que ir até o Fast Lap pra andar. Sim, e depois, ainda antes de eu comprar, quando a gente já estava na pandemia, que o Fast tinha fechado, eu estava indo treinar na casa do meu primo, né? Então, com o cockpit dele, porque eu não tinha. E era assim, 23 quilômetros para ir e voltar. Então era bem puxado. Mas eu ia pelo menos 3 vezes na semana, eu ia lá, treinava. Aí agora eu tô com o meu em casa, que facilitou muito as coisas. Tô com o meu G27 aqui, meu parceirinho. E foi a melhor compra que eu fiz esse ano. E o que a Alessandra Menini espera pro futuro? Eu espero coisas boas, sejam elas quais forem. Eu espero poder dar muito amor, poder dar muito carinho para as pessoas, poder ser apoio, ser amiga, ser uma fonte de conforto para as pessoas. Eu acho que essas são as minhas maiores pretensões hoje, assim, porque pela experiência que eu passei, eu vejo que isso é o nosso legado, essa é a nossa herança nessa vida. É isso que a gente pode deixar de melhor para os nossos familiares, nossos amigos e principalmente para minha filha. Eu acho que ela merece essa nova Alessandra, ela super merece essa nova mãe que ela está recebendo. E eu acho que os meus amigos, meus familiares também merecem, assim, uma Alessandra, como que eu vou dizer? Ai, meu Deus, peraí que deu um probleminha aqui. Tá virado de ponta cabeça, mas tá tudo certo. Não, é que, eu recebi uma mensagem e tá me atrapalhando. Sai.
sai mensagem. Aqui é tudo ao vivo, Aí. aqui não tem edição, a gente vai num tiro só. Ó, até melhorou agora a qualidade da imagem, mas agora tem que voltar pro deitar de novo. Deita Pois de novo é, pra gente ver. Peraí que você sumiu. Deixa eu virar você aqui. Então aqui a gente faz. Ela tá fazendo pelo celular, então acontece dessas coisas mesmo. Aí, Pronto. agora foi. Conclua. Deu? Beleza. Eu acho que é isso, sabe, Rô? A gente tem. Eu recebi a chance de ser uma pessoa melhor. E eu tô abraçando essa chance com tudo que eu posso. Então, é isso. A minha dedicação à vida, a minha dedicação às pessoas que eu amo. Tem uma pergunta de um programa que eu assistia pouco quando eu era pequeno e eu achava muito legal, e depois de grande eu comecei a assistir, que era o Provocações, com a Antônia Bujana. E ele sempre terminava os quadros com uma pergunta, e essa pergunta eu quero fazer para você. Alessandra Menini, o que é a vida? Eu acho que é uma chance única, é uma oportunidade única que a gente tem para se tornar, contraditoriamente, se tornar imortal. Porque o que a gente faz, quem a gente é, a marca que a gente deixa nesse mundo para as pessoas que nos conhecem, ela vai perdurar por muitos e muitos e muitos anos. A gente parte daqui, às vezes os nossos filhos partem, os nossos netos partem, e eles ainda falam de você, dependendo da pessoa que você foi. Faltou alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Acho que não. Acho que a gente falou bastante de tudo. Ah, sim. Quero convidar as mulheres, todas as mulheres que estiverem assistindo essa entrevista, quero muito convidar vocês a participar do automobilismo virtual, porque vocês precisam experimentar. É uma coisa fantástica, é uma coisa muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão fazer amizades incríveis nesse meio, assim como eu fiz, e agradeço a cada uma das pessoas envolvidas. E, como disse, vocês fazem parte da minha história já. Agora, falando sobre isso, convidando as pessoas, me ocorreu de uma pergunta. Você chegou a sofrer algum preconceito no automobilismo virtual? Não, muito pelo contrário. Todos os... eu tenho contato, assim, 99,999 das pessoas do automobilismo virtual são homens, né? Eu tenho muito contato com muitos homens e, na verdade, é exatamente o contrário. Eles me incentivam muito, muito mesmo. E depositam muita confiança em mim, o que também me deixa, assim, super feliz, né? Eu fui muito bem aceita, eu fui muito bem recebida. Então, de forma alguma, assim, eu sofri preconceito. Muito bem, quero agradecer você pela disposição, agradecer a quem está nos acompanhando até agora, porque foi um papo longo, mas certamente um papo singular. Um assunto que nunca havíamos abordado antes. Claro, dando esse toque de automobilismo virtual que nos cerceia, mas também falando sobre a vida. E uma pessoa que venceu. Então quero agradecer você mais uma vez, demorou esse papo para sair, mas saiu, e agradecer a você que nos acompanhou. E se você acompanhou até agora, aproveita, vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, eu, mais uma vez, repito, peço para você se inscrever, porque eu tenho certeza que se você curtiu esse papo, além das outras entrevistas que nós temos, tem também velocidade todos os dias para você acompanhar nos principais simuladores da atualidade. Então se inscreva e acompanhe todos os dias o melhor do automobilismo virtual. E a todos, um grande beijo, um grande abraço e tchau.